O que é o sionismo? De forma muito precisa, é um movimento teológico, político, cultural e identitário de judeus que acreditam piamente que a terra da Palestina lhes foi prometida por um Deus Todo-Poderoso. O sionismo, na verdade, é a causa de tudo de ruim que vem acontecendo na Palestina muito antes da constituição de Israel como Estado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações. Seja um parceiro do nosso trabalho, se tornando um patrocinador, recebendo vantagens, para que você possa usufruir de um ambiente de desenvolvimento cognitivo e não ser massa de manobra. Agora vem comigo. Preste bem atenção na matéria que eu vou trazer para vocês agora. Sou chamado de apoiador de terrorista, quando na verdade meu único propósito, e baseado em uma vasta literatura acadêmica e documentação histórica, veio mostrando que o colonialismo, o imperialismo, na verdade tem sido o problema que envolve Israel e os palestinos. Que é impossível não tratar desta geopolítica dentro de uma perspectiva teológico-política. Então preste bem atenção, porque eu vou colocar aqui na tela uma mensagem, mas ela não foi extraída de nenhuma outra literatura, a não ser da Bíblia. Os judeus sionistas do Israel antigo e moderno são diferentes? Quem era o Deus de Israel? Pergunto eu. Vamos ler 1 Samuel 15, versículo de número 3. Eu espero que os senhores capitalistas do YouTube não venham derrubar o meu vídeo por ler um texto que está sendo extraído da Bíblia. Abre aspas. Condena-o ao anátema, consagrando-o ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenhas piedade dele e de seu povo. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos. Aqui neste canal eu tenho procurado ensinar a ideia de Deus do Antigo Testamento pelos sionistas javistas. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Ani El Shaddai, ou Adonai Elohei Israel, eu sou o Deus de Israel. Eis aí o atual Deus do Israel moderno. Agora, onde estão os meus detratores, os meus acusadores? Aqueles que me chamam de pontim-pontim? Está simplesmente porque entendo o processo que tem culminado absolutamente na ação do grupo político, ideológico, social, paramilitar chamado Hamas, em defesa absolutamente das liberdades, do direito dos palestinos, de fato, viverem felizes, explorando uma terra que, na verdade, sempre lhes pertenceram. Ora, o que eu vou trazer para você é para silenciar as vozes daqueles que vinham me detratando e até me acusando daquilo que eu não sou. Porque, afinal, diferente dos sionistas não judeus e judeus, eu espero que o Oriente Médio não seja o reflexo, como já está sendo, do Antigo Oriente Próximo, onde, em nome de um Deus, os judeus não perdoavam absolutamente nem mesmo os recém-nascidos. Vamos agora à matéria que você já deveria estar sabendo. Sobretudo, aqueles que estão prestando desserviço absolutamente à causa da historiografia, da geopolítica e, sobretudo, da política. Deputados israelenses propõem lei que proíbe cristianismo em Israel. Bem, talvez você possa achar que tenha sido 2 parlamentares do Knesset, parlamento, de esquerda. Não, pelo contrário. Eles são de direita, extremistas. Fazem parte, aliás, da bancada de Benjamin Netanyahu.
Mesmo Netanyahu tentando encobrir o seu não sionismo, que não dá para negar, diz que vai se opor a esta aberração ou a este projeto. Mas é preciso, de fato, que Netanyahu se posicione. Isso será suficiente para esconder que, na verdade, é impossível falar de um sionismo, senão pela via de fato de uma teologia política que tem por objetivo a teocratização, javização, absolutização de um Israel sobre todos? Não, não tem como, não é verdade? Porque a história nos deixou registros de como, na verdade, para eles não importam o derramamento de sangue e as vidas que são tiradas, a não ser ocuparem um espaço que vai de Sião ao Sinai, a Golã, porque afinal está escrito na Bíblia. Então vem comigo, Brasil, porque aqui ou você pensa ou eu arranco o seu cérebro. Lei anti-evangelização no Knesset, ou seja, no parlamento. Evidentemente, senhores, que cada país tem sua cultura, cada país tem o seu costume, cada país tem a sua lei e o seu direito. Seria a ONU, na verdade, um órgão que pudesse determinar o que pode ou não pode? Bem, como a ONU tem se comportado diante do processo de limpeza étnica que tem acontecido implacavelmente lá na Palestina, pelo Estado, ista de Israel. A ONU agora se levanta defendendo o direito da liberdade de expressão. Mas onde está o direito garantido internacional e as resoluções, de fato, que estão instituídas como garantias de autossubsistência, autodeterminação, autodefesa, que é transformado simplesmente em um ato de ista contra o povo de Israel. Pois bem, 2 deputados da direita ultra extrema, fundamentalista religiosa, sionista, propuseram uma norma que visa criminalizar qualquer forma de anúncio ou evangelização sobre Jesus. Onde os meus detratores enfiarão a cara agora? E o evangelicalismo brasileiro, o cristianismo, tem realmente proficiência cognitiva ou é mera desonestidade de não compreenderem que judaísmo e cristianismo não têm absolutamente nada a ver? Que o Deus de Israel não é o Deus que criou o céu e terra, até porque não tem céu e terra para serem criados. Tudo não passa de um projeto mítico literário que transsignifica o contexto histórico-social de um povo que está dentro de um contexto absolutamente de tomadas de território, onde os deuses são os seus reis, os seus ministros, como Benjamin Netanyahu. Significa dizer, olha, veja que essas leis estão sendo propostas por não comunistas, é isso mesmo, e estão previstas penas de prisão de até 2 anos. Deu ruim, não é? Evidentemente que eu defendo, sim, toda a liberdade de consciência e expressão, mas eu defendo também o direito de um povo, mesmo que seja Israel, poder, de fato, restringir qualquer tipo de prosélito ou prática que tem por objetivo mudar. Não se trata de um debate acerca de assuntos religiosos ou teológicos, mas do claro e explícito projeto de colonização cristã praticado por aqueles que são produtos de uma colonização. Ora, é evidente que, do mesmo modo, a gente pode pensar aqui sobre aqueles que, de alguma forma, criticam os palestinos que aderem a uma religião islâmica ou os próprios árabes de serem violentos porque tem leis punitivas em relação aos acordos sociais instituídos entre eles, colocando isso como algo que infringe os direitos humanos. Ora, estamos falando de algo com suetude dentro de um contexto, de uma cultura, de uma etnia específica
Afinal, seria mesmo a ONU e a Carta Universal dos Direitos Humanos competentes para determinar, de fato, o fluxo e o processo histórico de aculturação ou transculturação através de uma evangelização que tem por objetivo, sim, a colonização religiosa daqueles que absolutamente sempre negaram um tal Jesus, seja ele divino ou terrorista revolucionário, não importa. Evidentemente que, partindo do ponto de vista do direito internacional, da Carta Universal de Direitos Humanos, do Pacto São José da Costa Rica, que isso vai contra a liberdade de consciência, mesmo antes da própria liberdade religiosa. Afinal, o próprio artigo 18 da Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos das Nações Unidas, diga-se de passagem, determina e fala muito bem positiva sobre isso. Fato é que, apesar de eu ser absolutamente contra o que está acontecendo na Palestina e de reconhecer que os judeus extremamente sionistas ou os mais liberais absolutamente defendem o absolutismo, a imposição de uma judaização do Estado de Israel, como fizeram no Israel antigo, lá no Oriente Próximo, onde foram implacáveis para se autodeterminarem, criando teologias que legitimassem a desumanidade. Bem, agora eu quero que você, ateu, que preste um desserviço ao ateísmo, ou, tirando o ceticismo, crença ou descrença, pelo menos a história quanto ciência, porque ela, de fato, nos mostra a verdade de quem são os judeus. Meu nome é José Alessandro das Neves Aquino. Sou teólogo, filósofo e escritor, estudante no curso de Direito da Universidade Estácio, Campo dos Goitacazes, e pós-graduado em Direitos Humanos. Agora, evidentemente, que estamos dentro de um contexto de uma teologia política, a geopolítica, que de alguma forma tem mostrado as duas faces de um Israel que finge ser o Israel de Deus. Se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe, não venha para cá com a sua apologia a um estadoísta, porque não vai colar. Afinal, a autodeterminação não é garantida somente a um Estado institucional, mas toda e qualquer etnia que, de fato, preserva a sua cultura, a sua identidade, a sua própria existência.